Muito bem, pessoal. Então, hoje eu resolvi falar sobre a coisa mais importante que nós temos na vida. Então você vai falar sobre a nossa vida? Então eu vou até dizer, a segunda coisa mais importante da nossa existência. A primeira é a vida, realmente que a gente não pode abrir mão dela nunca, e mesmo que queiramos acabar com ela, a gente não consegue, porque Deus nos fez imortais. Como espíritos imortais não temos como morrer. Como humanos encarnados temos como morrer porque o corpo morre. Mas não é em si da vida e da sua beleza e da sua necessidade que nós vamos falar, mas em si. O segundo motivo mais importante de vivermos. Quando um homem comete um crime, uma mulher comete um crime, o que fazemos normalmente com essa situação? Tiramos a sua liberdade, nós o prendemos, nós excluímos o comportamento dele perigoso da sociedade. E a liberdade, portanto, é o nosso segundo bem mais precioso, que está quase ligado ali à nossa vida. Porque ter uma vida sem liberdade também, ficamos limitados demais nas coisas que queremos fazer, decidir por nós mesmos. Então, liberdade, no sentido, sim, de não estar num cárcere, mas também liberdade de estar livre para agir como é, de ser quem você quer ser, sem inferir ninguém, mas com a liberdade do teu livre-arbítrio pleno, ou pelo menos no máximo que podemos obter nesta condição ainda de encarnados, ainda de seres humanos. Quanto de uma criança, nós podemos dizer que ela tem de livre-arbítrio. Qual é o livre-arbítrio de uma criança de 1 ano? Aí ela cresce mais um pouquinho, parece que esse livre-arbítrio aumenta, porque ele passa a decidir mais coisas da sua própria vida. E quanto mais ele vai crescendo, mais ele vai tendo livre-arbítrio, mais poder de decisão sobre si mesmo. Mas vocês acham que chega uma idade e depois dessa idade temos pleno livre-arbítrio ou sempre seremos limitados só pelo fato de estarmos encarnados? Então, pensemos nessa comparação de uma criança que cresce e vai ganhando liberdade conosco, espíritos que vão crescendo também e vão ganhando liberdade, livre-arbítrio, pela lei de Deus, lei de liberdade, que nos diz isso. Que conforme vamos evoluindo mais e mais, vamos tendo poder de decisão maior sobre nós mesmos, sobre a nossa vida. Passamos a ser um criador, um co-criador, bem melhor dizendo, da nossa própria existência, da vida em sociedade. Isso é o que nós vamos ver na nossa palestra de hoje, nós vamos discutir. Dominar essa liberdade, ter o poder de decisão sobre si mesmo, não movido por um vício, não movido por uma opressão, não movido por uma tendência, talvez instintiva, que vem nos prejudicar, que vem dizer coisas que nós podemos ser superiores e nós que vamos dizer a ela. Então, analisemos esse pensamento que está na lei de liberdade. E mostrar também que o Evangelho do Senhor Jesus é o poder libertador maior que nós temos. Esse é o bem mais forte que nos foi apresentado à humanidade, para dar à humanidade o caráter da liberdade, do livre-arbítrio, e que possamos hoje conseguir perceber que liberdade não é somente não estar preso num cárcere. Nós não estamos com tanta liberdade mais ao sair nas ruas, precisando usar máscaras, até para nos proteger. Sim, mas isso que se diz, quanto que teremos plena liberdade, pelo menos como seres humanos, que é a posição que estamos encarnados. Olha esse texto, que está dizendo na Lei de Liberdade de Allan Kardec. Atingido o patamar evolutivo, que permite ao espírito, com E maiúsculo, integrar-se ao corpo humano, conquista ele a faculdade do livre-arbítrio, ou seja, passa a ter a liberdade de escolher e torna-se então, a partir de então, o construtor do seu próprio destino. O livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. Veja que interessante esse texto que diz para nós que nós somos espíritos que atingimos um patamar de evolução que nos deu a condição de encarnar em corpos humanos. Se ele diz isso, fica bem óbvio entender que enquanto não se tem a liberdade espiritual ou o conhecimento espiritual, o patamar evolutivo espiritual ainda para encarnar em corpos humanos, você não encarna mais em corpos humanos, ou você não encarna ainda em corpos humanos, você encarna em corpos menos desenvolvidos. Então, atingido o patamar evolutivo que permite ao espírito, já com E maiúsculo, porque já está encarnando em corpos humanos, uma diferenciação que Allan Kardec fez, de encarnar em corpos humanos, é porque ele ganhou a liberdade, ele ganhou o livre-arbítrio, que é proporcional à condição evolutiva.
Porque quem encarna em corpos humanos nas primeiras encarnações ainda não tem a liberdade que tem um espírito que já encarna em corpos humanos há muito tempo. E o próprio corpo humano já está mais elaborado. Então, a gradação da evolução vai aumentando também a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Essa condição é verdadeira. E Allan Kardec está dizendo isso para nós, na lei de liberdade. Então, quando somos criados, espíritos muito simples, ainda completamente simples e ignorantes, vamos passando por estágios evolutivos previamente do que estar encarnado num corpo humano. Isso já nos nivela muito em relação aos outros animais, aos espíritos com E minúsculo, que participam também do processo evolutivo. Então, estar encarnado em corpos menos sofisticados como o corpo dos animais, ou estar encarnado em corpos de seres humanos, só mostra a condição evolutiva do espírito. E que todos nós, humanos, ou pelo menos já encarnados em corpos humanos, estagiamos em corpos mais primitivos. É isso que a lei de liberdade diz. Atingido este patamar, o espírito já pode encarnar em corpos humanos. E um corpo humano tem um cérebro já bem mais desenvolvido, ele já consegue criar ficções na própria imaginação, ele já pensa de uma maneira bem superior, ou pelo menos pensa enquanto um animal irracional age somente pelo instinto. E isso é dado o nome de livre-arbítrio, é dado para nós. Mas o que vamos também discutir hoje é que o livre-arbítrio não é somente essa parcela de possibilidade de estar encarnado num corpo humano. Ele também é elástico. O livre-arbítrio de um ser humano aumenta ou diminui de acordo com a sua evolução. Então, dentro de nós que estamos ouvindo a palestra, seres humanos, porque eu imagino que mesmo tem um cachorrinho aí assistindo, um gatinho, e muitos mostram fotos para mim, o que fico contente. Olha, sabe, quem vem ver sua palestra sempre junto comigo, e comenta um cãozinho, um animalzinho. Tá, mas ele não está compreendendo tanto quanto você. Ele pode estar ali recebendo uma vibração amorosa, uma sinceridade que vem do meu coração, mas ele tem ali a percepção muito limitada comparada a de um ser humano. E essa liberdade vai aumentando. O que eu gostaria de propor hoje para todos nós, inclusive para mim, em primeiro lugar para mim, é aumentar esse poder de livre-arbítrio, ter mais liberdade. Deus não ficar com tanto cuidado, tão vigilante sobre nós, com medo da gente fazer uma arte e quebrar um brinquedo, maltratar um irmão, fazer uma bobagem para nós mesmos. Este poder de livre-arbítrio, essa liberdade que nós temos que fazer questão e exigir cada vez mais por um comportamento melhor que é nosso. Então, veja que Allan Kardec comenta sobre isso. E dá para notar que, como filósofo, Allan Kardec sempre se baseou em muitos outros filósofos. René Descartes, por exemplo, é um filósofo que Allan Kardec conhece bastante, lia bastante. Este pensamento não é exclusivo da nossa doutrina espírita. Um outro filósofo, Jean-Jacques Rousseau, também percebeu e estudou bastante a comparação de liberdade que o homem tem e que o animal tem. O animal tem uma certa liberdade. Você pode imaginar, comparando-se o seu dia a dia com o de um cachorro, ele também tem os momentos que ele faz o que ele quiser. Ele vai brincar com a bolinha, ele vai cavar um terreno. Eu falo isso pelo Gandalf, meu cachorro que tinha. Ele faz as coisas que ele é interessante, mas muito dessas coisas é movido por uma força instintiva, que ele nem se percebe, mas que está o dominando. Como, por exemplo, o cruzamento de um animal, quando uma cadela entra no cio, ele fica todo dominado. A hora da alimentação dele, tanto é que você percebe que cachorros aparentemente dóceis ficam bravos quando você vai mexer com ele na hora que ele está se alimentando. Tão poderosa é essa força da sobrevivência instintiva da alimentação. Agora, nós também temos uma liberdade que não é só tão guiada por este instinto. Eu já consigo determinar e decidir na minha vida se eu vou comer ou não vou comer hoje. Se eu estou com um problema ou alguém da minha família não chegou, está atrasado no trabalho, não chegou de viagem, e eu prefiro esperar para comer com ele. Eu tenho esse poder de decisão sobre um instinto. Um animal já não consegue pensar isso, ele não consegue raciocinar com tanta liberdade. E tudo na natureza se encadeia desse modo. Uma coisa está regendo outras pelas leis da ação, da física, mas nós podemos já transcender isso. Nós podemos tentar mudar essa ideia. É o que Rousseau fala em 1950, esse filósofo reflete muito da liberdade em suas obras. Veja uma frase de Rousseau que quer dizer isso. No caso do homem, a natureza é insuficiente.
O instinto é fraco, é pobre, e a vida é complexa. O homem transcende a sua própria natureza. O que ele quer dizer? Que se você analisar um comportamento de um leão, um comportamento de um chimpanzé, um comportamento de um animal qualquer irracional, ele tem um comportamento completamente regido pelo seu instinto. Todos precisam se alimentar e fazem do mesmo modo, são obcecados por isso, não pensam em outra coisa enquanto estão com fome, são reprodutores, é um comportamento instintivo deles. Mas o homem consegue transcender esta própria natureza. Por quê? Porque, segundo Allan Kardec, na lei de liberdade, ele encarna num corpo humano. E num corpo humano, ele já começa a ter poder de decisão maior, começa a ter mais livre-arbítrio. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, em 1950, ele pede para que nós analisemos o comportamento humano, já é um comportamento que difere dos animais. Ele não fala nada de espiritismo, mas ele comenta que o homem transcende. Transcender é encontra um próprio instinto. O instinto que pede para ter relação sexual, por exemplo, que eu sinto atração, mas me comporto, domino, por quê? Porque aquela mulher ou aquele rapaz, aquela pessoa com quem me interessei, é uma pessoa compromissada e eu devo respeito a essa constituição, ao casamento, ou eu sou compromissado, ou de algum modo uma força me impede, porque feriria a minha moral, que interfere no meu instinto, interfere na minha decisão. Para um animal não existe essa explicação de que aquela fêmea já tem outros relacionamentos. Um casal, um grupo de machos, por exemplo, vão ter que às vezes brigar por causa de uma fêmea. Ela não em si decidirá, porque toda a força instintiva já não se manifesta tanto mais em nós. Ou pelo menos temos poder e força para vencer isso. Na questão 843 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta muito sábia. O homem tem sempre o livre-arbítrio? Se o próprio Allan Kardec comentou com a gente que o ser humano, quando passa a encarnar em corpos já humanos, o espírito passa a encarnar em corpos humanos, ganha ele a faculdade do livre-arbítrio? Essa pergunta vem bem a calhar. O homem tem sempre o livre-arbítrio? Ou seja, depois que ele ganhou, então, o homem, sempre ele terá? Depois que Deus concedeu, em nenhum momento ele tem menos, tem mais? Sempre está à sua disposição? A resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Interessantíssima e inteligente a resposta. O homem pode pensar. Podendo pensar, eu posso articular aquele pensamento para uma ação que eu quero fazer. Se eu não puder articular essa ação, pelo menos eu posso pensar com a minha liberdade. Então tem. O homem que ganhou a possibilidade de pensar, usar o seu pensamento, sempre terá essa liberdade. Você que está me ouvindo, por exemplo, pode agora ter se desconcentrado e ter pensado em outra coisa. Ninguém lhe impede, ou ninguém lhe segura esse pensamento, a não ser você mesmo, se você quiser treinar para isso. Mas o pensamento nosso, ele às vezes não pode se concretizar, porque se concretizasse, mostraria mais uma possibilidade de que eu tenha um livre-arbítrio maior ou menor em relação àquilo que está podendo ou não ser feito. Agora, sem o livre-arbítrio, se ele não tivesse nem a possibilidade de agir, ou pelo menos a possibilidade de pensar, ele seria como uma máquina. Pensa uma máquina que vocês tenham em casa, um micro-ondas, por exemplo. É uma máquina, um relógio, um despertador, é uma máquina. O micro-ondas, por exemplo, você pega um alimento que você quer esquentar ou cozinhar, põe no micro-ondas e programa lá um tempo. Que seja 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto. O tempo que você julgar necessário. Você vai fazer pipoca. Então, na embalagem está escrito 2 a 3 minutos pela potência tal, mas o seu micro-ondas tem o jeito dele lá. E você programou para que ele faça aquilo. Mesmo que a pipoca chegue num ponto lindo, mas tem muito tempo ainda que você pôs a mais, e começa a estragar e a queimar, o micro-ondas não para, porque ele não tem a liberdade de decidir. Ele não tem poder de decisão. É isso que eles querem dizer. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Você pode até estar obrigado por uma constituição social, uma coisa que você decidiu achar assim, indo contra si mesmo, a obedecer a alguma coisa. Porém, você não está com seu livre-arbítrio
ofendido completamente, porque você tem liberdade de pensar o que você bem entender. Você pode estar criticando, odiando, falando mal por dentro, com sua liberdade plena. Agora, se você recebe uma orientação do seu pai, da sua mãe, de quem quer que saiba fazer uma comida, e pede para você fazer, então, um trabalho ali de mexer e ficar observando o leite que vai subir, e daqui talvez uns 2 minutos ele suba ou 3 minutos. Então você está esperando lá, mas se deu 1 minuto que ele saiu, o leite já estava quase quente, começa a transbordar, você tem a liberdade de desligar o fogo antes dele transbordar. Não precisa esperar os 2 a 3 minutos que foi lhe recomendado. Isso é a nossa diferença, nós temos esse poder de decisão contra o nosso próprio instinto. Eu posso então ter uma vontade de fazer algo instintiva, ou por exemplo comer uma comida, mas que vai me fazer mal, como por exemplo muito açúcar se sou diabético, ou comida muito gordurosa se estou querendo perder peso, ou qualquer que seja o problema. Eu tenho o poder de decisão de não fazer uso daquilo, ou de fazer uso, mesmo contra a minha força instintiva. Isso nós temos que tentar dominar mais e mais, pessoal. Forças instintivas nos ajudaram a sobreviver. Enquanto éramos primatas, enquanto éramos seres mais primitivos, poderíamos talvez atender essas forças para uma sobrevivência, como a reprodução, como a alimentação, que são coisas que nós brigamos e morremos por isso. Porém, na nossa condição já temos um poder de superar isso. Mas exige um esforço de cada um, a força que você tem para ser livre dessas paixões pequenas e rasteiras muitas vezes que a gente faz escondido, que não podem saber que fazemos isso, porque senão ficaria muito feio para nós. Então, exemplo claro, o homem tem a liberdade porque tem a liberdade de pensar. Às vezes tem a liberdade de pensar e de agir, o que dá ainda mais liberdade. Mas sempre uma liberdade ele terá, porque se ele não tivesse liberdade, ele seria como uma máquina que não tem poder de decisão, que não pensa sobre si mesmo, que não consegue discernir o bem e o mal. E essa é a grande diferença. Para o ser humano, ter liberdade é também ganhar o poder de decisão do que é certo e do que é errado. Para um animal, não há nenhum problema ele comer um ser humano ou comer uma carne que nós consideramos que é possível que ele coma ou justa, de um animal inferior a nós, inferior a ele. Mas enquanto ele se alimenta, para ele não tem nenhum problema. Um leão come uma criança, come um filhote de zebra, para ele tanto faz, como comer um animal adulto. É a mesma coisa, porque ele não tem discernimento do bem e do mal, ele não tem livre-arbítrio, portanto. Ganhar liberdade é ganhar um pouco de conhecimento. Quando Adão, supostamente, ou metaforicamente, ou simbolicamente, come a fruta da árvore do conhecimento, comer dessa fruta não tem nada a ver com maçã, não sei de onde veio essa ideia. E também não tem nada a ver com Adão e Eva terem feito sexo no paraíso, não tem nada a ver. Isso é uma outra coisa que querem incutir na cabeça se querem fazer o mal. Mas a reprodução é santa, é benigna, é benéfica, não tem nada de feio ou de reprovável. Mas o que se diz ali no Evangelho, no Velho Testamento, é que ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem passou a ter o pudor, teve vergonha sobre si mesmo, começou a enxergar que isso não era legal fazer. É o nosso desenvolvimento. Metaforicamente, é a nossa busca pela libertação, de ficar tão só regido por uma árvore ou por situações de comerem frutas que não dão-nos conhecimento, ou seja, não é buscar a melhoria, buscar a emancipação da alma, buscar transcender, como diz Jean-Jacques Rousseau. Na próxima questão, 844, vejam que interessante, vai ligando um fato com o outro. O homem desfruta de seu livre-arbítrio desde o seu nascimento. Quem tem filhinho pequeno aí? Escreve no comentário, fazendo um favor. Quantos anos tem o seu neto, o seu sobrinho, o seu filho? Você percebe que desde que ele nasceu, ele tem muito pouco livre-arbítrio. Mas ele está encarnado em corpo humano. Realmente, sem dúvida. O seu filho é um filho de ser humano, com certeza, não é um filho de nenhum outro animal. Esse ser humano, como todos nós, ele vai ganhar mais e mais livre-arbítrio conforme ele vai crescer. Mas nós não lemos a resposta ainda, lemos só a pergunta de Allan Kardec, 844. O homem desfruta de seu livre-arbítrio desde o seu nascimento? Vejam a resposta. A liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Tem mais resposta, mas vamos parar um pouquinho nessa. A liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. É muito sábia essa resposta para alguém que conhecia até o filósofo René Descartes,
Porque quando você diz que a vontade na ação de alguma coisa, significa que aquela ação foi realizada, ela foi exteriorizada do desejo. O desejo é íntimo, é algo que você tem lá no seu coração intimamente. E que muitas vezes ele não se manifesta e se tornaria vontade, que é a força que faz o desejo virar concreto. Então eu tenho o desejo de beber um copo d'água. Então eu levanto e com a minha vontade eu vou lá, pego e tomo um gole da água. Mas eu poderia ter um desejo fraco, ou um desejo, mesmo que forte, mas uma força de vontade fraca e não mudo para aquilo que quero. Desejo e vontade, portanto, têm explicações diferentes. São semelhantes porque são algo que nós queremos que aconteça. Um mentalmente, interiormente, o outro a sua exteriorização. Então vamos ler de novo. Haverá liberdade de agir, de ação, desde que haja vontade para fazê-lo. Se você não quiser mudar, você pode sair a mesma coisa que estava antes de começar a assistir a palestra. Mas se você quiser mudar, você pode mudar desde já, colocando em prática a sua vontade, o seu poder de decisão, pelo menos sobre si mesmo, que é onde, na verdade, nos dá liberdade. Quem escraviza o outro não tem mais liberdade, é escravo também. Quem domina o outro não significa que tem mais liberdade que alguém, pelo contrário. É alguém livre quando ele não domina ninguém, mas nem si próprio o domina, nem seus instintos, nem sua força de revide, nem seus maus pensamentos o dominam. Ele próprio decide o que é bom, o que é mal pela própria vida. Ele vai saber distinguir e fazer o que é o bem. Então, continuando. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade daquela criança, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, se ele tiver uma criança de crescimento normal, como a grande maioria, ele vai poder exercer o seu livre-arbítrio conforme ele vai ganhando mais idade, entendimento da vida e poder de decisão nas coisas que ele pode decidir. Uma criança muito pequenininha, por exemplo, ele não pode decidir que hora que ele vai dormir. Ele não pode decidir o que ele vai comer. Ele não pode decidir se toma ou não toma banho. Ele não pode decidir se toma ou não toma vacina. Ele não tem esse poder, ele não sabe o que é isso. Nós, adultos, é que vamos decidir por ele. Então, o nosso livre-arbítrio tem poder sobre ele. Ele não tem é quase nulo o livre-arbítrio dele. Não é nulo por quê? Porque ele pode olhar para o pai dele, para a mãe dele, para quem quiser, e imaginar o que ele quiser. Isto não tira a liberdade dele. Então o poder cognitivo é sempre nosso, o nosso íntimo. Ele pode desejar pegar uma coisa, mas ele não alcança o braço, ele não sabe se expressar ainda, não fala, tem 1 ano ou 6 meses de vida, e ele não, 6 meses de encarnação de vida, ele tem muito tempo já. Ele não consegue dizer, então ele não tem liberdade de ação, ele tem uma liberdade muito limitada, o livre-arbítrio dele é quase nulo. Aqui, ó, conforme ele vai então crescendo, a concordância dos pensamentos dele vai melhorando, vai evoluindo, ele vai podendo decidir se ele quer comer uma coisa ou comer outra, se ele quer colocar uma roupa mais quente ou mais fria, ele pode, se está com vontade como o Henrique, de dormir coberto ou descoberto, isso daí ele pode decidir, ele está sentindo o calor ou o frio, ele já pode falar. Mas nosso poder de decisão vai aumentando conforme vai aumentando a nossa idade, o nosso conhecimento. E como eu falei no início, ter liberdade é porque você já tem o conhecimento do bem e do mal. Essa liberdade vai lhe dar autoridade para decidir sobre alguma coisa, só que como você já sabe o que é bem ou mal, terá consequências morais. Se decidir mal, a sua liberdade, por ter feito mau uso dela, ela vai dar consequência negativa para você. É um plantio e você está tendo a colheita. E se for um plantio bom, você escolheu bem, você usou o teu livre-arbítrio, a tua liberdade, e agora está colhendo coisas boas dessa decisão, de qualquer que seja ela, de pensamento, de ação, de assistir ou não uma palestra, de fazer o que você achar por bem, de comentar ou não comentar alguma coisa. Tudo isso é poder de decisão seu. Se continua assistindo a palestra ou desliga porque ela está chata, se vai mudar para fazer uma janta agora, ou se janta depois, ou se já jantou antes, tudo isso você pode decidir, porque já tem uma certa idade, uma certa condição nesse corpo, tá bem? E é muito legal a hora que você começa a sacar que a tua vida está nas tuas mãos. É muito gostoso quando você começa a perceber que está ampliando o teu poder de liberdade,
o teu poder de decisão. É muito mais profundo do que imaginar que você tem o direito de ir e vir. É também o direito de vir, mas de uma dimensão espiritual, muito maior. Que a gente não pode ser desse planeta preso aqui, nem voar. Eu não sei porque aqui em casa, até falei com os grupos da reunião mediúnica, os urubus, eu moro aqui pertinho do Taust, em Bauru, o velho Taust, né, que está sendo reformado agora, vai ficar lindo o restaurante. E ele está fazendo eu vejo urubus rondando por aqui, eu fico olhando, nossa, que voo maravilhoso. Urubu acho que é a ave mais preguiçosa que existe, porque ele não bate asa, meu. Ele ganha altura subindo sem bater asa. Eu fico analisando aquilo, eu falo, meu, que gostoso que deve ser voar, que libertador, que liberdade que deve ser. Mas nós temos mais liberdade do que um urubu. Ele só pode voar, mas ele voa, eu acho que ele voa até por prazer, porque ele não está caçando nada, ele só fica passeando tão alto. Mas nós não temos essa liberdade ainda, porque talvez a gente jogasse coisas de cima da casa do outro, sei lá por quê. Não podemos ter isso ainda. Então, nós temos um certo limite aqui, mas esse limite vai sendo deixado para trás conforme espiritualmente vamos evoluindo. Porque enquanto eu estou encarnado em corpo humano aqui no planeta Terra, é porque eu tenho uma liberdade bem limitada, né? Eu posso fazer tudo que eu posso dentro desse espaço aqui. É como se eu pegasse uma criança muito pequena, coloco dentro daquele espacinho dela protegido pelas telas, que ele não consegue pular em volta, algumas crianças mais espertinhas, maiores, já conseguem escalar, e deixar alguns brinquedos ali para ele. Qualquer coisa que ele faça ali dentro, está dentro do livre-arbítrio dele, mas ele não tem nenhum passo mais dentro da casa, a não ser naquele espacinho pequeno, naquele chiqueirinho, como muitos dizem. Olha o que o Leon Denis diz sobre isso, sobre liberdade, num dos best-sellers dele, uma das obras-primas da literatura espírita, o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Para sermos livres, é necessário querer ser livre. Olha que bonito, profundo que ele já inicia. Para sermos livres, é necessário querer ser livre. Querer expor em vontade. Eu não quero mais fumar. Eu não quero mais sofrer por isso. Eu não quero mais ficar fazendo esse papel. Eu quero mudar, então eu vou lá e tenho que ter isso em primeiro lugar. Porque quando você fala, eu queria tanto arrumar um trabalho, eu queria tanto parar de fumar, eu queria tanto uma namorada, um namorado, queria tanto... mas esse querer seu está só no desejo. No íntimo você quer mesmo, mas queria que viesse muito fácil. Que as pessoas batessem na sua porta, a tua oportunidade está te chamando, isso aqui às vezes até acontece. Mas não literalmente assim de alguém ir lá oferecer um trabalho. Está batendo na porta porque você conhece uma pessoa que podia te ajudar, ou você conhece alguém que, se você fosse lá, oferecesse um currículo, alguma coisa, por exemplo, poderia mudar. Então, você tem que querer ser livre. E esse querer é pôr em prática. E fazer esforço para vir a ser livre. Então, vamos ler de novo a frase de Leon Denis. Para sermos livres, é necessário querer ser livre e fazer esforço para vir a ser livre, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas. Poxa, Leon Denis já tocou num ponto que eu quero tocar com vocês. Livrando-se, libertando-se das paixões baixas e da ignorância, da escravidão da ignorância. Olha que palavra forte. Libertar da escravidão da ignorância e libertar da escravidão das paixões baixas, substituindo o império das sensações dos instintos pelo uso da razão. Então, Leon Denis pede a todos nós que, para sermos livres, queiramos ser livres e façamos esforços para sermos livres, vencendo principalmente a escravidão de sermos ignorantes e atender às paixões baixas. Viver no mundo das sensações. O que é o mundo das sensações? É aquela pessoa que tudo que pratica na vida é para atender satisfações físicas, como comer muito, beber muito, só ter momentos de lazer, de prazer, só ver vida gostosa se ele está bebendo, comendo churrasco numa piscina, ou fazendo uma outra coisa, ou só é vida legal enquanto está viajando, ou é legal se ele chegou num horário do dia, numa sexta-feira à tarde, ou quando ele não está trabalhando, ou vê essa ideia de que ele tem bons momentos assim, mas a vida cobra muito ruim. Então ele só vai enxergar isso. Essa pessoa ele está atendendo à felicidade ou buscando uma liberdade na escravidão. Ela está achando que é livre em atender às paixões dela quando não é.
Livre não é não ser preso, como eu falei, e poder daí então ser um homem livre, comprar a tua droga legalizada, fazer uso do que você quiser. Agora nós não estamos podendo fazer confraternizações, né? Ah, mas chamar teus amigos para vir em casa, fazer churrascão, tomar aquela cerveja canela de pedreiro, que é uma coisa que eu aprendi, achei interessantíssima. A cerveja cheia de gelinho e a canela de pedreiro, né? Eu não bebo cerveja. Mas aí você então achar que a liberdade tua é essa, quando não é. Quando aparentemente você não está livre na cadeia. Porque lá pode ser que tenha alguém muito mais livre do que você. Sendo que ele foi preso, sei lá, por ter sido descoberto um delito, ou realmente está ali por ter errado. Mas em si é um homem que está dominando muito mais, uma mulher que está dominando muito mais os próprios pensamentos, aquilo está o modificando. Por exemplo, pode não ser, pode ser. Mas aqui, Leon Denis então pede que nós não sejamos escravos dos nossos sentidos de sensações. Fique escravo da comida, escravo do sexo, escravo da bebida. Tem pessoas que vivem uma vida muito comportamental, parecida com um chimpanzé. Ele vive só atrás dos instintos. Ele come quando está com fome, dorme quando está com sono, bebe quando está com sede, faz sexo quando está com desejo sexual e fica fazendo essas coisas. A gente fala, puxa, ele não atende em nada um pouco da espiritualidade. Ele tem nenhum momento de domínio da paciência, do equilíbrio, da concentração dele, da meditação, para transcender um pouco isso. Enquanto aquilo não lhe é atendido, ele é mal-humorado, ele critica. Se sai do controle dele, se era para estar 6 horas em tal lugar, se era para fim de semana não chover ou acontece algo que contraria, como ele só vê alegria e felicidade no instinto, nessa atitude do corpo físico, ele se irrita facilmente. Ele não compreende que pode tirar oportunidade em outros lugares, em outras contrariedades, ou principalmente na dor, na contrariedade, naquilo que não está de acordo com o que ele quer, ganhando paciência e virtudes. Então, o homem, ele não precisa ser limitado pelo instinto, ele pode ser muito mais livre, de acordo, em não atender às próprias paixões baixas. E que são paixões baixas? Paixões que ferem a moral. Ter compromisso sexual, pessoal, com alguém, significa que você abriu mão das outras pessoas, ou então não tem um compromisso. Algumas pessoas chegam a perguntar para mim, mas é pecado fazer sexo? É pecado ter relação sexual? Eu digo, não é pecado em si. O problema é, vamos imaginar, um homem solteiro e que não mente para ninguém. Ele chega para as pessoas e fala abertamente, olha, eu não tenho nenhuma intenção não de prometer casamento para você, eu quero só um momento de prazer com você nesta noite. A gente pode sair para jantar e depois vamos para um motel. O que você acha? Ele está sendo totalmente sincero. Não há pecado nisso. Mas há um problema dele viciar-se nessa prática. Dele só atender o não compromisso, aquela parte gostosa do início do flerte, aquela paquerinha, aquele namoro sem compromisso, onde todo mundo se arruma da melhor maneira, se veste, fica cheirosinho, oferece por outro aquelas boas partes, e a parte ruim do dia a dia, do desgastante, não está ali apresentada, ou não vai ser se não começar um compromisso de morar junto, de ter a lida do dia a dia, do cotidiano. Se acontece, então, isso muito com uma pessoa, ele se viciará e depois aquilo que lhe oferecia, essas sensações, acabam sendo prejudiciais. Ele acaba se viciando como se viciou com uma droga, uma bebida, algo que pode lhe causar dependência no momento de desencarne e fica ali preso àquelas sensações por muito tempo, obsediando situações em motéis, em casais que não são tão blindados pela espiritualidade que não tem. Então são vulneráveis à ação dos obsessores dependentes do sexo. É um exemplo. Agora, beber em si é pecado? Nunca será se não ofender o comportamento moral da saúde do corpo, do equilíbrio orgânico, do bem-estar social e da família. Não há nenhum problema em um homem beber um pouco de vinho, por exemplo. Ele diz até que o vinho tinto é bom para o sangue numa certa quantidade diariamente. Um pequeno cálice. Ora, tudo bem. Analisado, então, por isso, mas isso lhe levará a controlar esse tanto de bebida? Não pode lhe fazer ser cada vez mais um bebedor e cada vez mais aumenta a dose e torna-se um alcoólatra, aquele que bebe diariamente e que se não bebe tem tremedeira, tem dificuldade, então ele depende do álcool. É isso que ele pede. Nós temos que ter essa liberdade, ser esse ser que domina essas sensações que são prazerosas, é claro. Não há ninguém negando aqui que o prazer do sexo, o prazer de beber em boa companhia, o prazer de sentir algo gostoso e agradável por causa da saúde. Mas algo só torna especial se você fizer aquilo especial.
E tudo que torna dia a dia, tudo que é cotidiano, não deixa de ser especial. É algo que não tem mais aquela situação esporádica. Então, beber todos os dias, tira um momento agradável de um dia, beber em ótima companhia, dentro do que pode ser feito para aquele que gosta, tá bom, pessoal? Não estou estimulando ninguém a nada aqui, acho até que se passar sem álcool na vida é muito melhor. Agora, temos que escolher. Se temos a liberdade já adquirida, se já não somos mais crianças nesta encarnação, já somos jovens, já estamos na adolescência, ou já somos adultos, já temos um poder de decisão que nos é oferecido por Deus, por nos confiar que já estamos capazes de decidir. Só que nós temos que ver o que é bom e o que é mal. E para aprender isso, precisa ter consequências as coisas. Não pode que Deus deixe eu decidir, como Ele está deixando, aí eu decido beber demais, e na hora que vai me dar a consequência de ter bebido demais, Ele vai lá com o seu amor e tira. Não, aí Ele não teria amor comigo. Ele precisa, de uma vez por todas, deixar eu decidir. Se eu deixo uma criança decidir dirigir um carro, eu estou dando toda a responsabilidade para ela e para mim dela atropelar uma pessoa. Eu estou dando condições dela fazer isso. E se ela fizer isso, eu tenho que arcar. Então, quando Deus nos dá o livre-arbítrio, a liberdade, Ele está nos dando condições de errar e acertar. Só que quando erramos, vamos pagar o preço da consequência do erro. E esse preço pode ser alto demais. Esse preço pode ser muito pesado, muito dolorido, pode ser muito custoso no quesito tempo. Pode ser um preço que eu não pague com dinheiro, porque a dívida não é questão de dinheiro, mas é uma dívida questão de tempo, de encarnação. Vai demorar muito agora. Tantas encarnações para resolver esse problema, tantas encarnações sem lhe ver, sem estar junto com aqueles que amo, que queria tanto, vai atrasar. Perdeu a liberdade, porque usou mal a escolha, escolheu mal, usou mal o livre-arbítrio. Perde a liberdade no sentido de não fazer mais errado também. É como se Deus limitasse você. E essa pessoa não tem direito de dirigir ainda. Ele não sabe, ele não está dirigindo bem, ele se embriaga. Por exemplo, tem uma letra do Humberto Gessinger, que eu gosto muito, que ele fala: o preço que se paga às vezes é alto demais. É alta madrugada, já é tarde demais. Ou seja, você já está grandinho, já é alta madrugada, você já não é uma criança. Já é tarde demais para ficar fazendo essas coisas. Ele diz: e agora eu pago os meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Na mesma letra. Pensei que era liberdade, mas na verdade eram as grades da prisão. Essa música é muito bacana. Chama, acho que, o preço. E agora eu pago os meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Ou seja, o que significa? Eu estava achando que a vida era oba-oba mesmo. Não, que eu tomava todas, que eu não tinha responsabilidade. Não, para quê? Vou ter uma vidinha melhor depois dos 80? Não, agora eu vou arregaçar mesmo. Que tá pensando o quê? Paguei o preço alto, porque eu achava que só vivia uma vez e não se vive uma vez. Eu trouxe para a vida seguinte um monte de consequência pesada. E que eu vou ter que dar um jeito nisso. Tudo bem, vai ter que dar um jeito nisso, porque achou que a vida era uma só. Não é, e o preço que se paga às vezes é alto demais. Nós já estamos numa condição, pessoal, de sermos responsáveis e ver que Deus depositou em nós confiança grande. Já permitiu encarnar num corpo de homem, de mulher, num corpo humano, o qual eu posso decidir muitas coisas da minha vida. E quanto mais bem eu escolher, mais liberdade eu terei, que é o bem maior depois da nossa vida. Eu comecei a palestra dizendo isso. Veja uma frase do nosso mestre amado. Veja a frase imortal de Jesus, grandiosa, quando ele diz: aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. Aquele que comete pecado, que transgride a lei de Deus, que transgride a moral, vamos chamar de pecado assim, não é que ofende Deus, não é que fez Deus ficar de cara feia. Aquele que cometeu um erro, que saiu da linha, e agora techuvá, volta para o caminho, volta para o eixo. Ele fala: aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. Dá duplo sentido ou triplo sentido, tão perfeito. Ou seja, você fez uma coisa errada, cometeu um pecado, agora criou uma dependência, vai responder por isso. Você criou a lei de causa e efeito, está manifestando aqui. Tem uma causa, vai ter um efeito. Cometeu um pecado, torna-se escravo do pecado. E por que escravo do pecado? Porque se viciou, é escravo do vício. Não consegue ver uma pessoa e não ser um homem ou uma mulher fiel. Não consegue ter um comportamento melhor em relação à tua saúde. Come demais mesmo. Fala: eu não posso beber a primeira dose porque depois eu não paro. Isso é a escravidão das paixões sobre nós. Esse é o escravo maior. Eu, atendendo às minhas
ordens, aos meus ordenadores, obedecendo, sendo obediente aos meus vícios, este não tem liberdade, mesmo que ande livre pelas ruas. Ele é escravo de si mesmo, ele é escravo das paixões, mas ele pode se libertar. Não coloque na sua cabeça que você é escravo, eu sou um escravo. Não, eu fui até hoje nesse quesito, e muitos não fui não, e vou não ser mais nesse, e a partir de agora eu mudarei. E você muda. Quando eu escuto umas pessoas falarem assim, um dia para lá, eu falei, não vou mais fumar. Peguei o cigarro, nem joguei fora, deixei lá, tenho em casa ainda, não uso mais. Por quê? Porque esse decidiu que não vai fazer mais. Ninguém perde essa oportunidade depois que a ganhou. É importante entender, é importante ter isso bem frisado. Aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. Como que eu me liberto disso? Não cometa mais o pecado. Aquele que não comete o pecado torna-se livre do pecado. Aquele que não comete o pecado não se escraviza com o pecado. Se eu quiser dizer uma frase que eu acho que Jesus concorde, se Jesus falar aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado, eu digo, aquele que não comete pecado não torna-se escravo do pecado, beleza? Ou aquele que vence as más inclinações torna-se cada vez mais livre, um ser cada vez mais senhor do próprio destino, da própria situação. Na questão 845, Kardec estava atencioso com esse assunto, curioso em saber mais. Não constitui obstáculos ao livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo antes de nascer? Então, você ter instinto não é uma predisposição contrária ao livre-arbítrio? Deus não está sacaneando aí? Ele não fala isso, hein, pessoal? Isso é minha mente baixa que fala. Aqui a resposta. As predisposições instintivas, ou seja, tendências ao mal, às baixas paixões, são do espírito antes de encarnar. Não tem nada a ver com que ele encarnou agora e ganhou essas coisas aí que ele já vem fazendo. O Emmanuel fala, a carne não é fraca nem forte, a carne é carne, ela obedece ao espírito. O espírito o que quer fazer? Se Jesus encarnar num corpo idêntico ao meu, ou clonar, e nesse clone encarna o espírito de Jesus, por exemplo, não é o meu espírito, mas o dele, vai ser um corpo de alguém que vai fazer obras divinas, como um Cristo. Mas eu não, eu sou o espírito que tem as viciações que tenho, então eu me comporto como tal. Então, o que está dizendo? O espírito que tem essas coisas, ele que traz isso com ele. Conforme seja o espírito mais ou menos adiantado, eles podem arrastá-los à prática de atos repreensíveis, no que será realizado pelos espíritos que se simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível. Ou seja, você já é um espírito que tem uma tendência. Você já está vinculado a outros espíritos que também têm essa tendência. Você os atraiu ao longo do teu comportamento, da tua vida, ao longo dos pensamentos e sentimentos que você emitiu durante a sua vida, você já se vinculou a esse grupo. Esse grupo vai tentar fazer coisas que você também quer fazer, tem essa tendência. Agora ele fala, não há, porém, arrastamento irresistível. Ninguém pode me obrigar a ser infiel, ninguém pode me obrigar a usar uma droga, ninguém pode me obrigar se eu mesmo não quiser. Pode se obrigar com revólver. Mas não é disso que estamos falando, pessoal. Às vezes fica difícil de conversar com alguém que quer tentar destruir um argumento verdadeiro. Eu que tenho liberdade sobre o meu corpo, eu decido o que faço e o que não faço. E devo decidir sempre pelo caminho da moral e do bem. Nunca haverá um arrastamento irresistível. Então não adianta falar, eu bebi demais, por isso te traí. Não, primeiro que você já errou, então bebeu demais, o arrastamento a beber era resistível e você não resistiu. E outra, você traiu, que era resistível e você não resistiu. Então não há culpabilidade, a não ser da nossa decisão. Assumamos isso com coragem, sem mentira, sem falsas situações criadas aí. Uma vez que se tenha vontade de resistir, é possível resistir. Isso está escrito. Lembrai-vos de que querer é poder. Então pode não ser para agora. Eu posso um dia não precisar mais encarnar aqui. Mas esse meu querer vai me possibilitar isso um dia. Eu quero um dia ser como Cristo. Eu serei mesmo que eu não quisesse. Eu vou na marra. Mas quero e serei. Mas não é para amanhã. Não é para a próxima encarnação ainda. Mas esse querer é o que vai me possibilitar. Então, querer é poder atemporalmente. Nós temos que, ao encarnarmos em corpos humanos, passamos a ter livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio vai aumentando conforme a nossa idade. Como crianças, muito pouquinho. Mais velhos um pouco, maiores. Mas mesmo na Terra, mesmo já com 43 como eu, com 30 anos como o Alessandro,
nós temos um certo livre-arbítrio, porque tem as minhas predisposições instintivas, as minhas paixões baixas, o mundo das sensações, ao qual muitos de nós, para não dizer todos nós, estamos atendendo muito veementemente, esforçar para vencer um pouco essa situação. A questão importante para nós é qual é a escolha certa? O que devo decidir, pessoal? O que é certo, então, da minha vida? Eu concordo, eu acho que se eu escolher mal, eu vou me dar mal. Se eu escolher bem, eu vou me dar bem, mas às vezes eu acho que o que é o bem é o mal. Eu não tenho essa sensação, essa certeza. É verdade, pessoal, bem-vindo, acontece com todos nós. Não dá para ganhar sempre, não dá para acertar sempre. Nós somos pessoas que vamos tentar. Por exemplo, quando você fala o quesito fé, o quesito confiança, você tem que ter fé. Vamos imaginar num campo menor. Fé em Deus, maravilha, importante, mas acreditar um pouco nas coisas que Kardec comenta. A fé, ela tem que ter um pouco de ser natural também. Por exemplo, fé é um baita de um valor, uma virtude maravilhosa e que é importante tê-la. Eu entro, por exemplo, num restaurante e não vou saber se a comida não está envenenada, eu não posso testar a comida ali. Eu vou tirar sangue, por exemplo, num laboratório, a moça que veio me atender, o rapaz que veio me atender, eu confio que ele tem prática para fazer aquilo, que está tudo esterilizado, que está limpinho. Eu não vou poder viver verificando tudo. Eu vou tomar um avião, eu imagino que o avião foi revisto, que o piloto sabe pilotar, que não está embriagado. Então, a fé é uma coisa grandiosa e importante. Temos de ter fé, a fé natural, num restaurante, quando vamos andar de avião, quando tem com a gente, alguém chega no meu consultório, não pede para ver meu diploma de dentista, não pede para ver minha pós-graduação, e eu estou atendendo, mesmo sem ter que mostrar isso aí para ninguém, praticamente. Se quiserem ver, está à disposição. Ouvimos, então tem que ter fé na vida, tem que ter fé. Mas a desconfiança também é um grande valor. A não fé. Porque se você tem fé em tudo, então você também está abrindo geral para o bem e para o mal. Você tem que ter fé no que é bom, e não ter fé, e não acreditar, não ter esperança no mal. Agora, como que eu posso falar para uma pessoa, tem que ter fé, se o papai atrasar e um outro homem que você não conhece, Henrique, falando para o Henrique, quiser te levar para casa, pode ir com ele. Não pode não, de jeito nenhum, não converse com estranhos, não é isso que a gente fala. Não pega carona com quem você não sabe. Se o papai não chegar para te buscar, se a mamãe não chegar para te buscar, você fica dentro da escola, pede para a professora ficar fazendo companhia, não saia de lá. Por quê? Porque a desconfiança é muito importante também. Se tivermos fé cega, se fecharmos os olhos e acreditarmos em tudo, nos daremos mal. Quantas traições não seriam impedidas se não fosse pela desconfiança? Quantos picaretas, quantos canalhas, quantos mau caráter não usam da nossa fé e agem de má fé conosco? Então, a desconfiança também é grandiosa. Então, não tem como eu ensinar para vocês, a melhor escolha é essa. Quem vai dizer é Jesus, é Maomé, é Buda, é Krishna? Para quem? Como que eu posso provar para um muçulmano que Jesus é mais que Maomé? Então não tem outro jeito, pessoal. É cada um buscar dentro da sua própria inteligência, o conhecimento, as estatísticas, a comparar a vida, a analisar e não usar mal, não usar errado, para que a gente não faça essa dor, essa consequência ser muito pesada. Quando Sócrates, pessoal, na Apologia de Sócrates comenta sobre isso, ele comenta algo assim que a angústia nos acompanhará. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando você tem poder de decidir sobre as coisas, quando você decide sobre as coisas, você abre mão de outras. Ao escolher algo para viver, uma casa, um lugar, uma profissão, você abre mão de todas as outras. E este aspecto é angustiante, é triste, porque o outro também poderia ser legal. Como é que você vai escolher entre duas faculdades boas, entre dois lugares lindos para morar, entre duas boas oportunidades de emprego, sendo um só? Você tem que escolher. E tem esse poder não mais ajudado pelo instinto. Você vai escolher pela livre decisão do raciocínio. E pode ser que erre. Mas errar com um bom coração não é tão grave assim. Errar querendo acertar. Errar como alguém que é aquele que consultou o pai e a mãe, que são os seres que mais nos amam. Aquele que consultou a família, aquele que consultou a estatística, aquele que consultou a ciência, a religião, a filosofia. Pensou, ponderou, amadureceu a ideia na cabeça e tomou a decisão. Esse erra bem menos. Ou se errar com margens de erro bem pequenas. Acertam muito mais do que erram. Lembra dessa passagem importante de Jesus que eu queria comentar com vocês?
Duas histórias muito semelhantes. Uma é o cego Bartimeu e outra é o cego do tanque de Siloé. E a gente conclui nesse nosso pensamento. O cego Bartimeu era um cego que era filho de Timeu. Bartimeu, filho de. É como se ele nem tivesse nome. Ele é uma pessoa que já não tem, nem responde por si mesmo, vamos dizer. É uma pessoa que é dominado pelos instintos, pelas sensações. Olha a mensagem. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando, pedindo esmolas, né? Ouvindo que era Jesus de Nazaré, estava falando e passaria por ali, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava, gritava cada vez mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem esse cego para perto dele, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, então foram avisar o cego, porque aqui o texto às vezes confunde um pouquinho. Então avisaram: ó, Jesus mandou te chamar, rapaz, levanta daí, vai lá que ele está te chamando. Agora você ficou gritando, vai lá. Então ele, e Jesus parando, disse que o chamasse, e chamassem o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que quereis que eu faça? Essa pergunta que eu peço e pergunto para vocês. O cego Bartimeu estava cego, já devia ter aprontado alguma. Quando nós falamos disso, lembra sempre, quando Jesus fala: teus pecados estão perdoados, levanta e anda. Você nasceu cego porque errou. Mestre, quem pecou para que aquele homem nascesse cego? São consequências, causas anteriores das aflições. São situações que criamos e que estamos respondendo por isso, ou provas que pedimos e que estamos passando por elas, mas Jesus vai fazer uma pergunta para nós. Então o rapaz estava cego e Jesus pergunta: Bartimeu, o que quer que eu faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu veja. Pessoal, pensa bem. Jesus, que é um Cristo, quando ele pergunta algo para nós, ele já sabe a resposta. É como nós, quando perguntamos para uma criança que ganhou um presente: o que tem que falar para o tio, o que fala para a tia, como é que fala para a madrinha? E aí, obrigado, isso, só que você já sabia essa resposta. Você só queria que ele pensasse um pouco. Então, Jesus pergunta: Bartimeu, o que quer que eu faça? Eu sei que é cegueira o teu problema, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: você sabe por que você é cego? Você sabe qual que é o motivo de você ter nascido cego nesta encarnação? Você quer que eu vá e tire a tua cegueira sem tirar o teu conserto? Você quer que eu tire só a consequência sem tirar a causa? Você faz de novo. E você errará de novo. Isso é para todos nós. Então, que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu o cego pelo caminho. O cego passou a andar. Por quê? Porque quando esse cego simbolicamente deixa a capa dele, e literalmente ele deixou, significa que ele abriu mão de uma posição de ser mendigo. Naquela época era tão organizado que para você ser mendigo você tinha uma capa, uma túnica que você andava que lhe identificava como mendigo. Então assim, eu não quero mais ser um mendigo. Lembra da música do Chico Buarque que ele fala: o que será que me dá? Que me bole por dentro, será que me dá? Que brota a flor da pele, será que me dá? Ele fala: que me faz mendigo, me faz implorar. O que está nos fazendo mendigos? Não mendigos de rua, pessoal. Vamos sair um pouco da cabeça material. Mendigos emocionais. Aquelas crianças, parecem adultas que precisam de um elogio, de uma curtida no Facebook, precisa ter tantos de amigos no Face. Inclusive, pessoal, muitas pessoas me pedem para ser amigo no Face, eu fico muito feliz e aceito na ordem. Só que chega lá num ponto que deu uns 5 mil já há alguns anos e não dá para aceitar mais. E tem mais de 1000 pessoas nessa lista. Mas todos são meus amigos, e não é porque somos no Facebook que nós somos na vida real. São meus irmãos, nós somos companheiros de jornada. Tem minha alegria estar com vocês. Então, entendam, pessoal, essa condição. Nós temos a pergunta de Jesus para nós: o que quer que eu faça? Então você arma todos os tipos de estripulia, de desregramento. A hora que vai dar no que deu, você quer que Jesus resolva essa parte só. Te consertar, ele não quer.
consertar, colocar você no eixo, não te interessa. O que quer que eu faça, Bartimeu? Pergunta-se para si mesmo. O que você quer que Jesus faça por você? Que ele tire a tua dificuldade, que ela veio de onde mesmo? Foi Jesus que colocou? Aqui há uma outra história. Então, cuspiu no chão. Já foi um pouquinho da história para não demorar muito. E fazendo lama com a saliva, espalhou sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te ao tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Vai lavar-te perante o enviado. Vai lavar-te perante aquele que te tirará a cegueira dos olhos. O homem assim o fez e depois de lavar os olhos, voltou a enxergar. Quando Jesus lava os olhos do cego ou passa a lama, simbolicamente eu entendo, no meu fraco entendimento, que Jesus diz assim: amigo cego, você está fazendo tão mau uso dos seus olhos. Você veio cego para essa encarnação, ou você veio com uma dificuldade na perna, ou você veio com dificuldade na fala, ou dificuldade de relacionamento, ou parece que uma coisa que fica te perseguindo. Você tem essa consequência porque você fez mau uso desse quesito. Mas não se precipitem também, pessoal, de falar: eu não posso ter filho, devo ter sido uma mulher que fez tantos abortos. Não, não. Nem sempre é a expiação. Pode ser provas que nós escolhemos para um foco que queremos dar maior na vida. Temos 1 bilhão de encarnações pela frente e para trás. Não tem problema você decidir uma coisa e não poder realizar algo naquela existência. Não é pequeno assim a nossa lei do Pai, é grandiosa. Então, quando ele diz: eu vou passar lama nos seus olhos, e você vai lá, num ato simbólico de lavar a vista. Lava esta boca, a minha mãe falava para mim quando eu falava uma coisa feia usando a minha boca. É como se Jesus dissesse: lava o que você está vendo, lava os olhos, lava esse joelho, lava esse corpo pecaminoso, lava essas atitudes erradas, lava esses pensamentos, torne eles mais limpos, para que você consiga ter mais liberdade. Porque um dia conhecerás a verdade, diz o Mestre, e a verdade os tornará livres. A verdade libertará você do quê? Dessas consequências do planeta Terra, da prisão, da reencarnação, de ser escravo do pecado, tudo isso. É isso que ele nos pede. Esse lavar aqui, na verdade, Jesus não precisava ter feito. Precisava. Precisava ele fazer lama para passar no olho para curar uma cegueira? Ele poderia curar como ele curou o cego Bartimeu. Tua fé te salvou, pode andar, rapaz, está enxergando. Ele estava mesmo. O ato para Bartimeu foi outro, porque nós somos outros, nós somos diferentes uns dos outros. Então, se eu tenho que jogar minha capa fora e tomar uma atitude de não ser mais mendigo, se é isso que eu preciso, eu vou fazer. Se eu preciso parar de enxergar tanta coisa ruim, ficar pesquisando tanta coisa ruim no YouTube, vendo aqueles vídeos escondidos que só a gente vê quando está sozinho, vendo filmes ruins, que sempre me perguntam se tem problema ver filme de violência ou filme de terror. Tem muito problema sim, porque você atrai pensamentos disso, a não ser que haja uma coisa maior por trás, um pensamento superior, que aquela cena de violência se não representa uma violência explícita para fazer sensacionalismo. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal: você já não está mais encarnado num corpo primitivo. Ninguém que está assistindo essa palestra, como eu falei, é um pinguim, é um leão, é um coelho. Pode ter ascendência de leão, pode ser dragão no horóscopo chinês, pode ser macaco no horóscopo chinês, pode ser o que for. Mas você está encarnado num corpo de ser humano. Você é uma pessoa que decide com liberdade o que você quer e o que você não quer da sua vida. Porque este poder de decisão foi dado para nós. E se fizermos bom uso, colheremos frutas muito saborosas, flores muito perfumadas. Mas, se fizermos mau uso, renitente no erro, cristalizados nas paixões baixas, atendendo somente sensações mundanas, nós pagaremos o preço do erro, da consequência. Mas um dia vamos todos nos libertar disso quando tivermos mais conhecimento, quando formos livres da ignorância e conhecer a verdade. A verdade é essa que é a maneira de como Deus nos ama. A verdade é essa que é um Pai de infinito amor e misericórdia, que luta incessantemente pelo amor de seus filhos, pela felicidade de seus filhos. Que somos nós, por sinal. Eu acho que tem 2 tipos de pessoas no mundo, basicamente. Uns que estão vendo que vida boa é quando acaba o dia, às 6 horas da tarde. Quando chega sexta-feira, às 18 horas, chega o happy hour. Ou quando acaba o mês, já vai começar outro para dar salário para ele, ou quando acaba o ano, para chegar logo um ano novo, para chegar férias. E você não percebe que vivendo a vida assim, querendo que as coisas passem, a vida também passará, ela acabará.
e você vai ficar esperando sempre o que vem depois. E esse depois sempre será futuro, para você nunca chegará. Mas há também aqueles que estudam na escola da alegria, a escola da felicidade, que é essa escola que nós estamos estudando, que fala que vida boa é aquela que aproveita a oportunidade onde quer que seja. E que se a dor é desconfortável sem dúvida nenhuma, mas me fez melhorar, a dor uma hora vai passar, ela vai embora e a minha virtude ficará. Essa conquistada nunca acaba. Essa conquista é minha, essa conquista é nossa, ninguém nos tomará. E é assim que eu gostaria que saíssemos da pandemia, que saímos de qualquer situação que nós mesmos enfrentamos, com bravura, coragem, determinação, fé e também entender que a vida é preciso escolher. Escolher é ter o conhecimento do bem e do mal, ainda que precariamente agora, mas muito superiormente, com muita soberania, daqui a alguns milhões de anos, quando formos já bons espíritos, depois puros, depois Cristos, e daí por diante eu não sei mais o que vem. Para mim também seria uma delícia acabar aqui e viver uma vida de oba-oba, mas é um compromisso assumido de estarmos juntos, melhorando a cada dia, como irmãos que somos. Espero ter colaborado com vocês, a ajudar vocês a, consultando Jesus, o anjo da guarda, tomarem as melhores decisões. É através da prece e da oração que elas serão recebidas, e através do bom pensamento vamos nos conectar com esses espíritos. Um beijo a todos, obrigado por tudo, meus irmãos de Irmã Catarina, irmão da página Tato Sabe, Espiritismo, Ciência e Filosofia. Fiquem com Deus, até mais.